1 Samuel, capítulo 1, verso 9. Está escrito assim: Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, o sacerdote, estava assentado numa cadeira, junto ao pilar do templo do Senhor. Dá destaque nisso aqui, ó. E Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Verso 10. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E votou um voto, dizendo: Senhor dos exércitos. Aqui é a primeira vez que Senhor dos exércitos é citado na Bíblia. E votou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esquecerdes, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Verso 12, e sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca, porque Ana no seu coração falava e só movia os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz. Pelo que Eli a teve como embriagada, e disse-lhe Eli, até quando estarás tu embriagada? Aparta-te o teu vinho. Porém Ana responde e disse: Não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhais, pois, a tua serva por filha de Belial, porque a multidão dos meus cuidados e do meu desapegos tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse: Vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. Verso 18, e disse ela: Ache a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi seu caminho e... Vou ler de novo. E disse ela: Ache a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, o seu semblante já não era triste. Esse período aqui em Israel é um período que eu já citei em uma das ministrações. Na verdade, foi após a ministração da Conferência de Mulheres. É um período ao qual o povo de Deus estava desviado da presença do Senhor. O que estava acontecendo? O povo, ele recebeu uma ordem do Senhor que quando eles chegassem na terra de Canaã, eles deveriam possuir aquela terra e ali eles fazerem morada naquele ambiente e deveriam expulsar os cananeus. Porém, o povo de Deus não expulsou totalmente os cananeus. E esses cananeus, eles ficaram ali naquela terra, ao qual Deus deu para o povo de Deus. E para o povo dele. E esse povo começou a ser influenciado pelos cananeus e começaram a perder os seus costumes. E começaram a perder a sua moral. E o governo estava muito bagunçado. E ano após ano, de tempo após tempo, o povo pecava contra o Senhor, se arrependia, vinha um juiz, era levantado um novo juiz, o juiz vinha com uma ordem sobre o povo arrependia. Eles estavam nesse ciclo. E esse ciclo estava com Israel há muito tempo. Deus levantava homens de ordem, homens com grande responsabilidade para poder direcionar o povo, e o povo se arrependia. Iniciou-se esse ciclo trágico em Israel. Está uma situação terrível em Israel. O povo está vivendo de um jeito muito desordeiro, uma coisa terrível.
na qual Israel se rebelava contra Deus sempre, o tempo todo. Um povo rebelde que esquecia. E sobre a liderança de juízes, eles eram homens designados por Deus para poder exortar o povo. Eles voltavam e repetiam a mesma situação e caía no mesmo pecado. Qual que era o pecado, pastora? Desobediência. Não muito diferente de nós, não é? Não muito diferente de nós. E aqui em 1 Samuel mostra um sacerdote. Nós lemos ali um sacerdote. E ele, querida igreja, vamos ser sinceros, ou ele estava sentado ou ele estava deitado. As funções sacerdotais dele, e quando ele estava deitado, ele nem ouvia a voz de Deus. E quando sentado, muito menos. Era um sacerdote que estava com suas falhas. Um período em que o povo estava desviando da presença do Todo-Poderoso e o sacerdote estava ou deitado ou sentado. Ele estava fora da sua posição. E nesse momento histórico de Israel, estava ali constituído 12 tribos. E essas 12 tribos dispersas, todas ali sobre a terra ao qual Deus tinha dado, a única união que eles tinham era professar a mesma fé. O único modo deles estarem unidos ou estarem juntos era por meio da fé, da confissão de fé que eles faziam. E Deus estabelece alguns limites para eles. Eles deveriam se reunir sempre no tabernáculo, para que ali a manifestação da presença de Deus fizesse real e eles viessem a entender que Deus estava com eles. Só que isso foi se perdendo no meio das tribos por conta da influência dos cananeus. E eles não possuíam naquele tempo uma liderança centralizada, igual as demais nações tinham, ou seja, as demais nações tinham reis. E o povo estava sem uma liderança centralizada. E o que estava acontecendo nesse momento? O povo estava disperso, sem liderança, uma bagunça, um caos, uma falta de tudo. Uma falta de tudo. E frequentemente Deus entregava a nação de Israel às outras nações. E eles eram dominados por elas. E juiz após juiz isso vinha acontecendo. Era um contexto de transição. Uma transição de governo, uma transição de juízes, uma transição de juízes para reis. Então, nesse período aqui, veio uma história de uma mulher chamada Ana, no meio desse caos. E a primeira crise que eu encontro aqui é uma crise governamental. O governo daquela época, está escrito assim, no último capítulo de Juízes, no último versículo, Juízes capítulo 21, verso 25, está escrito assim: naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. O povo estava vivendo do jeito que queria. Eles não tinham um governo. Eles não tinham uma direção. Apesar deles saberem que Deus era rei, o povo saiu dos olhos da presença do rei para tomarem as suas próprias decisões. E o capítulo de Juízes nos fala que o caos era governamental. Ao deixarem de servir ao Deus único e verdadeiro rei, eles passam a viver donos de si mesmos, reis de si mesmos, governadores de suas próprias vontades, governadores dos seus próprios interesses. O povo queria viver com Deus, porém queria também viver o seu próprio governo, mas eles esqueceram que Deus é rei. Eles se esqueceram. Então havia um caos aqui governamental. Um caos governamental.
E esse caos governamental que estava aqui dentro das pessoas era algo assim: eu amo a mim mesmo e eu vivo as minhas vontades. Começa a ser o caos da nação. Começa a ser o caos da nação, porque tudo aquilo que eu acredito, já cansei de ensinar isso, eu vou ensinar isso o resto da minha vida. Tudo aquilo que eu acredito passa a ser a minha crença aqui dentro, desce para o meu coração e vira meu comportamento. E o povo estava assim, donos e reis, governantes de si mesmos, sem autoridade sobre eles. Não havia um governo sobre eles. E sabe qual que era o resultado? O resultado era a degeneração espiritual. Isso é muito triste. Quantas vezes nós vemos isso? Uma degeneração espiritual em todos os ambientes. A segunda crise que eu vejo é uma crise moral. Ai, gente, pensa bem. Eli tinha 2 filhos. E como ele era um sacerdote que ficava deitado ou sentado, ele mandava os filhos dele fazer as funções que seria dele. E pensa num homem que passava a mão na cabecinha nos filhotes. Ai, como? Os filhos dele estavam roubando aquilo que não pertenciam a eles. Os filhos de Eli estavam tendo relações sexuais com as mulheres que iam até o templo. Eles estavam vivendo um caos moral. Um caos moral. Em 1 Samuel, capítulo 2, verso 12 até o 36, conta a história desses meninos, desse caos que estava acontecendo aí. Eles estavam roubando, eles estavam se prostituindo. Havia aquilo que era moral, aquilo que é certo, que é errado, que o ser humano tem dentro de si. Pessoas que estavam dentro do tabernáculo não estavam vivendo. Ou seja, se estava assim dentro do tabernáculo, fora dali também estava pior ainda. Porque havia um caos moral. A prostituição cultural praticada pelos cananeus estava influenciando o povo de Deus. O povo de Deus. E olha, esses cananeus aqui, eles tinham práticas terríveis. E uma das práticas que os cananeus tinham era sacrificar crianças. Quando eu penso de sacrifício de crianças, eu já imagino como que a mente daquelas criancinhas já não estava diante do caos cultural que elas estavam vivendo. E era um caos moral, em que eles não conseguiam mais ter compreensão das coisas certas. E aqui havia muita imoralidade. A terceira coisa que eu vejo neste período aqui, entre a saída dos juízes e a vinda dos reis, eu vejo a crise espiritual. Por que eu vejo a crise espiritual? Em Samuel, capítulo 1, que nós lemos, verso 9, o sacerdote estava sentado numa cadeira junto ao pilar do templo. Existia um sacerdote, igreja. Existia ali um sacerdote que estava sentado. A vida e a dedicação daquele sacerdote, ela era aparentemente desleixada. Ele não tinha mais temor. Ele não tinha mais uma aparência de quem está cuidando das coisas do Senhor, porque a posição dele não era uma posição de quem está diante da tremenda presença do Todo-Poderoso. Parecia que o temor desse sacerdote tinha desaparecido. Quando nós lemos o texto e vamos lendo a história toda, você vai pensando assim, meu Deus, o que aconteceu com Eli? Aqui eu vejo uma falta de um juiz forte. Eu vejo a falta de um sacerdote posicionado. Eu vejo a falta de um profeta de verdade.
E percebe uma coisa, existe uma crise. E por que existe uma crise? Por causa de falta. E o que tem faltado? Um juiz forte, um sacerdote posicionado e um profeta de verdade. O povo estava perecendo por falta. Por falta. Do mesmo jeito que Israel tinha falta de algo, Ana aparece nessa história. Aí num contexto caótico desse, a crise estava ali, uma crise moral, uma crise governamental, uma crise espiritual, aparece a história de Ana, no meio disso tudo, e faz todo o sentido para mim hoje. E Ana, ela é casada, gente, é casada com Eucana, e esse homem, ele dá para ela as melhores porções, ou seja, Ana era muito amada. O problema da Ana não era a falta do amor, ela era muito amada. E como ela era amada, e ela não tinha problema com isso. Ana, ela era uma mulher que não sofria crises amorosas, ou uma mulher que às vezes era menosprezada pelo marido. Pelo contrário, ela sempre foi muito amada. Ele era extremamente apaixonado por Ana. Ele amava muito Ana. Porém, existia uma mulher chamada Penina. E assim como ela era amada pelo marido Eucana, ela era odiada por Penina. Isso foi para Ana um peso terrível durante muito tempo. E na história de Ana, nós encontramos que ela tem muito amor sendo recebido, mas também muita oposição. Muita oposição. Toda a família de Eucana subia para o tabernáculo todos os anos para ofertar ao Senhor. Pensa numa família devota. Eles eram uma família que praticava solenemente os rituais ao qual o Senhor tinha estabelecido para aquela época. Aquilo que o Senhor tinha falado para aquela época. E eles sacrificam todos os anos ao Senhor dos Exércitos. E eles entendem que Ele é o Senhor dos Exércitos, ou seja, um Deus vencedor de guerras. Esse Eucana, ele é um levita. Mas ele não é um levita que praticava os ofícios do tabernáculo. O que ele fazia? Ele era um levita do campo. Era um homem que ficava no campo. Mas ele carregava em si o empenho de levar todos os anos a sua família ao tabernáculo para poder cumprir aquilo que o Senhor havia pedido, para agradecer, para poder levar as ofertas ao Senhor, para poder ter a bênção de Deus naquele dia ao qual eles viessem a ofertar. E eles sobem todos os anos, anualmente eles estavam lá. Eucana manteve a sua integridade e a integridade da sua família num período como esse, num período imoral, num período onde a espiritualidade estava perdida. E olha, ele era um excelente testemunho para os vizinhos da tribo que ele pertencia. Ele dava um excelente testemunho, porque ele fazia questão de todos os anos pegar a filharada, as duas mulheres e ir ao tabernáculo, descer para, na verdade, subir para Siló. Ele ia para lá todo ano, independente do que os outros faziam, independente do que estava acontecendo. A decisão dele era que a sua casa viesse a servir ao Senhor, porque ele aprendeu isso com Josué. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué, na sua velhice, fala isso. E Eucana possui dessa palavra. E ele, todos os anos, ensina a família dele, independente do que estivesse acontecendo, se os sacerdotes estavam fazendo coisas erradas ou não, eles estavam cumprindo o papel deles de cristãos. Falando na nossa época, porque naquela época Cristo ainda não havia sido revelado a eles, mas para nós, eles eram os bons crentes. Uma família de crente abençoada. Entendia o valor de ir à casa do Senhor.
a casa de oração. E naquela época, Deus tinha confiado esse lugar, um altar. Deus tinha confiado este ambiente ao povo dele para poderem estar indo lá. E aqui eu encontro no meio desse caos a família que obedece a Deus. Essa família de Eucana, que desce para Siló. E olha, já falei sobre esses sacerdotes. Eles estavam cumprindo as coisas de qualquer jeito, de qualquer forma. Mas, independente disso, a família de Eucana fazia tudo o que Deus havia ordenado. Ou seja, ele cumpria a sua função, mesmo não sendo um levita do templo. Mesmo não sendo um daqueles que estavam lá no tabernáculo todos os dias. Mas ele vinha todos os anos com sua família. Era uma família piedosa, muito piedosa. Mas não havia unidade. Que triste. Família cheia de piedade. Uma família crente, mas desunida. Não havia união. E a causa dessa divisão foi o fato dele ter casado com 2 mulheres. Penina tinha filhos a rodo. Oh, meu Deus do céu. Mulher abençoada. Ela tinha filho, e tinha filho, e tinha filho. E Ana era estéril. Só que a bênção de Penina traz no coração dela algo terrível. Às vezes nós não sabemos lidar com as bênçãos que Deus dá para nós. As bênçãos que Penina tinha de ter muitos filhos, ela utiliza com arrogância e desaforo. Tem crente, muitas das vezes, que pegam das bênçãos do Senhor e usam isso com arrogância e desaforo. E isso traz desunião ao corpo. Isso faz famílias piedosas se tornarem desunidas. E aqui, nesse período, a Ana estéril, também que não está suportando mais, porque assim, a Penina não suporta a bênção. E aí ela fica arrogante. E ela fica desaforada. E a Penina, e a Ana, ela não suporta mais a aflição da esterilidade. E ela se torna uma melancólica, descontente. Pensa para vocês verem. Eucana amava sua esposa, embora ela fosse estéril. Mas ela não entendia isso. Porque a abençoada da Penina, que era muito abençoada, não soube lidar com a bênção. E ela começou a usar das bênçãos que ela tinha para afrontar a outra, porque ela tinha inveja, ela tinha ciúme. E aqui, eu posso dizer para vocês uma coisa: Cristo ama a sua igreja, independente dela ser estéril ou estar fragilizada. Entenda isso, igreja. Às vezes nós recebemos tantas afrontas dos nossos próprios irmãos, dos irmãos da fé, daqueles que vivem no pecado, do orgulho, porque a mesma forma imoral que o povo estava vivendo, falta de espiritualidade, falta de governo, Penina tinha no coração dela. Ela estava de uma forma pecaminosa. E ela usava das bênçãos que ela tinha para poder destruir os planos de Deus para a vida de Ana. E olha, Penina, ela tinha uma inveja. E ela queria ter os benefícios da Ana. A intenção dela era ter o amor de Eucana. E quanto mais ela deixasse a Ana desestabilizada, emocionalmente fragilizada, dolorida, tocasse na ferida dela e machucasse a ferida dela, mas ela achava que ela estaria próxima de Eucana, mas não era assim que funcionava. Não era desse modo que funcionava. Todos os anos, Ana, a família de Eucana e a abençoada da Penina ia para o tabernáculo. E você pensa, depois que eles faziam sacrifícios ao Senhor, havia um momento da oração. E todos os anos eu tenho certeza que Ana ficava lamuriando as dores dela.
Eu tenho certeza que ela vinha para a igreja, né? Ela vinha para a casa de oração. A gente pode chamar aquele momento que eles estavam vivendo de casa de oração com a lamúria, com a murmuração, dizendo: eu não tenho, eu não possuo, eu não consigo. Eu não sei se a pessoa que você convive, ela está no estado pecaminoso, tomada pela imoralidade, tomada pela ausência do Espírito do Senhor, ou até mesmo se tornou uma religiosa e ela te afronta sempre. Eu não sei se você tem alguém assim, mas lembra de uma coisa: o Senhor Jesus te ama mesmo com a sua esterilidade, mesmo com essa fragilidade que você tem. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje. É sobre essa Penina que agia de uma forma pecaminosa em oposição a uma mulher de Deus. Em oposição a ela. Ela subia junto com Ana ao tabernáculo, à casa de oração, na casa de Deus, ou falando aqui na nossa cultura, a igreja, sempre falando as coisas que ela não gostava de ouvir. Eu estou falando de um ambiente familiar. Não sei que tipo de guerra que você vive. Não sei o tipo de guerra que você vive, mas Ana hoje nos ensina a buscar o Senhor dos Exércitos. Ela está nos ensinando hoje, com a sua história, que em meio ao caos desse mundo, nós temos o Deus dos Exércitos que está conosco. Penina afrontava ela. Pensa, no meio do povo de Israel existia uma falta. Olha, no meio do povo de Israel existia uma falta, nós aprendemos no começo, mas também havia uma falta na vida de Ana. E qual que era a falta na vida de Ana? Ela era estéril. Faltava um bebê, faltava um filho, faltava algo para ela. E por isso ela orou. Eu não sei o que tem te faltado. Eu não sei o que tem faltado na tua casa. Eu não sei o que tem faltado no teu lar. Eu não sei o que tem faltado no teu ministério. Mas Ana orou por aquilo que faltava dela. E olha, quando nós chegamos no versículo 19, a Bíblia diz que Deus lembrou dela. Querida igreja, se nós orarmos por algo que nos falta, Deus nos ouvirá. E Ele vai se lembrar de nós. Nós precisamos nos mover nisso. Não naquilo que somos afrontados. Não naquilo que somos perseguidos. Ou que muitas das vezes as pessoas fazem questão. Ou até o próprio Satanás. E aqui nós podemos dizer que Satanás muitas das vezes cutuca nossas feridas. Somos pessoas fragilizadas. Com muita esterilidade. E é dolorido, às vezes, quando as afrontas vêm daqueles que nós convivemos todos os dias. Daqueles que nós confiamos todos os dias, a nossa convivência, que sobem conosco para a casa do Senhor. É muito terrível quando o irmão fica atacando o outro nas suas feridas. É triste demais. Porque a família de Eucana era piedosa. Muito piedosa. Um povo crente. Querida igreja, a oração atrai o favor de Deus. Nós precisamos orar mais. Eu tenho pensado muito sobre isso. Como nós precisamos orar mais. Todo ano, Penina entrava em um lugar de competição com Ana. Todo ano, vamos competir? Eu tenho, você não tem. Ah, mas eu gerei, você não gerou. Eu gerei. Gerei 3, você não gerou nenhum. Todos os anos. Aí, sabe o que acontecia com Ana? Ela ia para esse lugar terrível, chamado comparação. Por causa da competição de Ana, ela começa a se comparar. E aí, atrás da comparação, vem a tristeza. E quando você começa a comparar com aquilo que o outro tem e o que você não tem, que te falta algo, a tristeza te toma. E a amargura invade o coração. E a amargura toma o coração da Ana. E ela vai
E ela fica totalmente descontrolada. As emoções de Ana se descontrolam. Por que será que a igreja está descontrolada emocionalmente? Por justamente não compreender, não entender que muitas das vezes as comparações vão vir, as afrontas vão vir, a perseguição vai vir, mas existe um amor que supera tudo isso, que não é o fato de nós estarmos estéreis, que nós não somos amados. Isso não faz sentido, não faz sentido. Se você entra nesse pensamento de comparação, eu quero que você hoje se volte para aquilo que vai te curar, chamado oração. A oração, ela atrai os ouvidos do Senhor. E olha, a oração dessa mulher não foi uma oração assim, Deus, me ajuda. É muito claro ali quando nós lemos. Ela chora, e ela chora, e ela chora, e ela chora, e ela chora. Palavras não saem da boca dela, mas as lágrimas dela falam muito sobre o que está aqui dentro. A resposta diante do caos que ela está vivendo dentro dela, da falta que ela está vivendo dentro dela, ela chora, mas ela não fica muito tempo no choro. Não fica por muito tempo no choro. Eucana, ele repreende Ana. Olha que interessante. Nós vamos lendo o capítulo, a gente vai vendo. Ele chama a atenção dela, porque ela ficou até sem comer. Olha a crise emocional. Ela fica até sem se alimentar. Aí Eucana chama a atenção dela. E chama muito a atenção dela, que o verso 8 está escrito assim, ó. Então Eucana, seu marido, lhe disse, Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não sou eu melhor do que os 10 filhos? Querida igreja, é a mesma coisa que Jesus estivesse falando assim, gente, eu não sou melhor do que tudo isso que você quer. Eu não sou melhor, por que você está chorando desse jeito? Por que você não está comendo? Depressivo, pensando no que te falta. Do mesmo modo aqui, Ana, ela está sendo exortada, ela está sendo chamada a atenção do seu marido, que a amava demais, que dava porções dobradas para ela. Ele gostava de estar perto de Ana, ele gostava de estar com Ana. Eles tinham acabado de ofertar ao Senhor. Eles tinham acabado de receber o favor de Deus. Pensa, eles levavam... Hoje a gente não precisa fazer isso, é difícil a gente ter essa compreensão, mas porque Cristo já fez. Mas ao pensar nisso, eles tinham acabado de levar as suas ofertas para que eles viessem a continuar se relacionando com Deus, ou seja, uma oferta de paz. Ai, foi de boa, a gente não foi consumido. Está ótimo, Deus não quis acabar conosco. E aqui, eles tinham acabado de sair disso, e Ana, novamente, está numa crise emocional, porque a abençoada da Penina estava lá afrontando ela de novo. Estava lá, com certeza, em audível voz, dizendo, obrigada, Senhor, pelos meus milhões de filhos. Para cutucar a coitada, não é? Oh, Jesus, que dor terrível essa mulher passava. A falta de Ana era um filho. Guarda isso. A falta de Israel era um juiz. A falta de Israel era um sacerdote. A falta de Israel era um profeta. Ah, gente, como isso é bonito. Como isso é lindo quando eu penso. Como isso é lindo. Não se perceber, não sei se vocês perceberam a mesma coisa que eu, mas o alinhamento aqui do céu com a terra está muito visível. Está muito visível. Não sei se vocês estão tendo a mesma linha de pensamento que eu estou tendo quando eu leio o texto. A linha do céu e na terra está muito ligadinha, a história tem tudo a ver. Ana chora na terra. E Deus...
olha dos céus e diz: estou enviando para você, Ana, um filho, mas para Israel um juiz, mas para Israel um sacerdote, mas para Israel um profeta. Ana olha para o alto e diz: Senhor, me dê um filho. E o Senhor diz: eu estou dando a vocês um sacerdote, um profeta e um juiz. Isso é lindo demais. A resposta do Senhor a uma oração. Querida igreja, aquilo que te falta deve ser colocado diante de Deus, porque isso gera resposta à nação. Isso gera resposta à nação. Não se envolva as afrontas. São pessoas pecadoras. Penina estava carente. Penina estava carente de amor. Penina estava carente, como o povo de Israel estava. E Deus responde à oração de Ana para abençoar toda a nação. E inclusive Penina estava envolvida. Isso é muito poderoso. O início da história de Ana, a gente olha e fala assim: nossa, gente, coitada. É aquelas histórias assim que você fala: meu Deus, como que a gente vai ajudar essa mulher a sair disso? É uma história de desesperada. Ela está desesperada. E ela está quebrada. Ela está muito ferida. Aquilo que ela sentia era muito verdadeiro. Era muito verdadeiro. Mas no final da história de Ana, ela sai restaurada, curada e com um semblante modificado. Ela é totalmente mudada. Sabe aquela cara de tristonha? Acabou. Aquele corpinho assim, sumiu. Ela levanta numa nova posição. Ela sai dali com um sorriso no rosto, com os olhos brilhantes, sabendo que o Senhor Deus dela respondeu. E Ele respondeu sem falar nada para ela. O espírito dela entendeu. O espírito dela entendeu. A tristeza que entrou em Ana não continuou. Igreja, se alguma tristeza já entrou no teu coração, ela não pode continuar. É a luta dos psicólogos. Não pode continuar. Ana faz o quê? Ela vai ao altar. Ana, ela deixa toda a sua frustração no altar. O que precisa fazer, psicólogo? Falar. O que precisa fazer? E do altar sai uma palavra para Ana. E a palavra para Ana é: tudo aquilo que você pedir ao Senhor, Ele te concederá. Ela sabia daquilo. Toda a frustração que você não coloca no altar, ela volta com você. E as tristezas e frustrações, elas continuam. E a oposição sempre vai vir e vai doer. Sempre vai vir, vai te colocar no mesmo lugar de choro, de desespero, de pânico, de crise emocional. Aí você já está fora de si, nem comendo mais, perdendo as festas deliciosas com o Senhor e com a sua família, porque você está preso, você está presa a uma frustração. Querida igreja, que você hoje deposite no altar aquilo que te magoou, aquilo que te frustrou. Não deixe a frustração ir embora com você. Ano após ano, Ana voltava para casa com o mesmo dilema. Ela tem, eu não tenho. Ela faz, eu não faço. Ela gera e eu não gero. Isso por anos. Ela vai e volta da casa do Senhor do mesmo jeito. Mas nós não vamos ser assim. Porque nós aprendemos hoje com Ana que toda a frustração, ela deve ficar no altar. Sabe por quê? A frustração que é levada embora para casa, ela pesa. E ela pesa cada vez mais. E ela vai acarretando coisas que talvez nunca existiria na sua vida. Talvez, se você não deixar essa frustração aqui hoje, o teu semblante nunca vai mudar. O teu rosto nunca vai ser um rosto diferente de alguém que foi transformado. Ana hoje nos ensina, quando ela deixa a frustração no altar, ela encontra contentamento no seu coração. Ana sai dali contente.
ela sai dali totalmente contente. Ana chora, Ana chora, Ana chora. Ela esvazia o seu coração no altar. Ela não ficou falando para todo mundo, sabe? Ela só chorou no altar. E ali ficou. Ela esvaziou-se ali. E saiu dali cheia de Deus. E ela saiu dali com a palavra assim: se Deus quiser, amanhã eu tenho um filho. Sabe assim? Quando Tiago nos ensina a falar se Deus quiser, porque Tiago capítulo 4 está escrito: se Deus quiser, amanhã eu tenho um filho. E aí eu tenho certeza que a nação de Israel espiritualmente recebe assim: se Deus quiser, amanhã nós temos um sacerdote, nós temos um profeta e um juiz. O povo de Deus estava sofrendo a mesma frustração de Ana. Faltava algo para Israel. O compromisso de Ana foi o seguinte: ela faz a oração assim: vou fazer um voto com o Senhor. Muito sério isso. Vou fazer um voto. Senhor, o Senhor me dá. O Senhor me dá, Senhor. Se o Senhor me der, eu te devolvo. E ela sai dali com essa oração: Senhor me dá e eu te devolvo. Combinado é esse. Então havia um pedido chamado Senhor me dá e um compromisso: e eu te devolvo. Esse era o compromisso de Ana, esse era o voto que ela fez com o Senhor. E ela cumpre. Samuel é a primícia de Ana. Samuel, ele é a primícia do milagre de Ana. Porque depois que ela entrega Samuel ao altar do Senhor, ela tem filhos e filhas. Isso é lindo demais. Isso é poderoso demais. Ana recebe um filho. E esse filho é entregue como primícia. Deus, eu estou entregando a Ti aquilo que o Senhor me deu. E ela recebe filhos e filhas. Israel recebe da parte do Senhor esse grande homem de Deus, chamado Samuel, que de pequenino, dentro do templo, ele já ouvia Deus. E naquele período onde ninguém ouvia a voz de Deus, naquele período ao qual os sacerdotes não ouviam a voz de Deus, porque está escrito, nós lemos no começo, que a voz de Deus era rara, era muito rara. Deus fala aquele que foi gerado em Ana. Ele fala, e está escrito aqui, ó, em 1 Samuel capítulo 3, verso 11, eis aqui, ó, olha só que lindo isso, eis aqui, e há de fazer uma coisa em Israel. Aqui Deus está dizendo, através de Samuel, eu vou fazer algo em Israel. Deus usa e fala com o menino bem pequenininho já. Ele ainda não compreendia muito bem as coisas sobre ouvir Deus, mas desde pequeno ele aprende a ser profeta, aprende a ser sacerdote e carrega em si as leis de Deus. É a canção que a Nath escreveu. Tudo a ver. Igreja, carregamos a resposta de Deus. Carregamos em nós a resposta para esse mundo em crise. Deus gera em nós resposta. Deus gera em nós a resposta para esse tempo. E talvez num contexto opressor como esse, alguns talvez vivam, acusações muito ofensivas, que doem, que machucam. Mas qual que foi o diferencial de Ana? Ela se levanta. Quando nós lemos o capítulo lá no começo, diz que ela se levanta primeiro, depois ela chora. Ela não fica totalmente no choro. Ana, ela encontra resposta em Deus quando ela ora. Dentro de você existe uma resposta para ofensas. Dentro de você existe uma resposta para o Brasil.
Dentro de você existe uma resposta para as nações. Deus está gerando na igreja a resposta que Ele tem. Se Ana, ela não chora, Samuel não nasce. Às vezes nós, como igreja, nós só precisamos chorar, em vez de amar, apoiar. Nós estamos apontando as feridas uns dos outros. A igreja, ela gera. A igreja não aborta. A igreja, ela gera. Sabe como que a gente gera? Chorando. Muitas das vezes nós geramos com dores. Geramos com sofrimento, mas nós geramos. Nós geramos. É difícil discipular. Como é difícil. Como é difícil você pegar alguém e ficar 2 anos discipulando essa pessoa. É muito difícil. Porque dentro dela existe moralidade fora da presença de Deus. Existe um conceito de governo fora da presença de Deus. Existe uma espiritualidade errada, errônea, que na crença daquele pecaminoso está tudo certo. Tudo certo. Mas para nós que somos discipuladores, dói, é choro. É muitas das vezes fala assim, não é possível, fulano, que você está nessa. Ah, não acredito. Às vezes é necessário nós sentarmos e sentirmos as dores juntos. Buscar um amigo que um dia estava cheio da presença de Deus e muitas vezes ter que orar por ele, porque ele está possuído por demônios, que esteve aqui conosco, se perdeu pelas corrupções desse mundo. Nós temos que amar mais. Ana nunca foi contra Penina. Pelo contrário, o pecado de Penina fez ela não ter controle das bênçãos. Achou-se muito boa, ao ponto de afrontar aquela que não tinha filhos, aquela que estava estéril. Mas eu creio que essa igreja será uma igreja fértil. Eu creio que essa igreja hoje será curada de toda a esterilidade, porque ela vai aprender a chorar. Ela vai aprender a colocar no altar as frustrações. Se alguém te magoou aqui dentro, querido, vá até ele e fala, me perdoe, eu amo você. Eu amo você. Eu amo você mesmo sabendo que você é estéril. Faça isso ainda hoje. Dá tempo. Dá tempo. Pessoas redimidas geram respostas. O que a gente precisa? Da redenção. Tenha paciência. Mamãe e papai, tenha paciência. Teu filho vai voltar. Mamãe e papai, não se desespere. Quando o filho não te der uma resposta adequada àquilo que você educou ele, tenha paciência. E vai voltar. Temos testemunhos disso. Pessoas redimidas geram respostas. Pessoas redimidas, sabe o que elas falam? Antes eu era amargurada, agora eu sou alegre. Pessoas redimidas, elas falam assim, antes me faltava filhos, agora eu sou mãe de muitos filhos. Pessoas redimidas, elas fazem o seguinte, antes eu murmurava, agora eu louvo ao Senhor, tendo ou não tendo, compreendendo ou não compreendendo. Eu sou grata ao Senhor o tempo todo. Antes a afronta me deixava desanimada, abatida, amargurada. Agora as afrontas, elas não me ferem mais, porque eu sou redimido. Eu entendo o valor que eu tenho. Eu sei que o meu amado me ama. Isso é o suficiente. Isso é o suficiente. Ana sai dali com o rosto transformado. E ela gera Samuel. Porque ela descobre o quão ela é amada pelo marido. O quão nós somos amados pelo noivo. A igreja, ela é amada pelo noivo, igreja.
Nós somos amados pelo noivo.